Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Hoje a gente vai então falar sobre a oitava base, né, do fundamento aqui, né? Como a gente está falando dos fundamentos da teologia, né, e falamos até aqui sobre 7 desses fundamentos. Como eu disse, né, há diversos outros que eu não vou conseguir passar por conta do tempo, né? É muita coisa a ser passado, mas eu indiquei livros para vocês e eu de fato eu peço que vocês possam se organizar, possam aí estar adquirindo esses livros, mesmo porque eles não são tão caros. Aliás, não são caros, não me lembro agora exatamente o valor, mas é acessível, né? Faça aí uma economia, tente guardar no mês, no outro, pegue um livro, depois outro. Pelo menos 2 eu sugeri para vocês e eles vão auxiliar, eles vão complementar, né? Um material suplementar, né? Para vocês ainda se aprofundem mais nisso que nós já falamos e outros fundamentos que não vai dar tempo, como eu disse, por conta de não poder prolongar tanto, né, as matérias, né? Nós já estamos aqui na oitava base de hoje, mas, se não me engano, é a 11ª aula. Então a gente vem nessa sequência, né? Mas vamos lá, amados. Vamos em nome de Jesus, se interessando, tá? Tendo o hábito mesmo de comprar livros, né? De estar criando a nossa biblioteca, tá vendo? Eu tenho alguns livrinhos aqui atrás, né? Outros aqui do lado. Isso aqui para nós é fundamental para que a gente continue nossa vida de pesquisa, de estudo, né? Eu não quero entender que após o término do curso, né? Porque o curso vai ter um término, vocês vão se formar em nome de Jesus, que vocês parem, né? De ter esse hábito de estar pelo menos uma vez a semana, de quando em quando, estar fazendo uma pesquisa, lendo livros, se interessando aí pela continuidade, tá, amados? A gente só sabe o dia que nós começamos a estudar, né? O dia que a gente para, não deve ter, na verdade, né? Então, eu pretendo, né, com o curso, fomentar, estimular, né, em cada aluno, que ele depois ande com as suas próprias pernas e continue sendo um pesquisador, um estudioso, alguém ávido pela palavra de Deus. Então, um dos propósitos do curso também é esse, tá? Então, vamos lá, enquanto a gente está aqui no curso, para a gente ir adquirindo, né, essa fonte de pesquisa que é a nossa biblioteca pessoal, tá? Então, embora tenha um monte de coisa aí na internet, né, tem o Dr. Google, mas a gente sabe que nem tudo que tem aí na internet é algo bom, é saudável, né? Então, eu sempre vou tendo esse critério, tá? Escolhendo livros acessíveis financeiramente falando, mas acima disso, bons teólogos, tá? Pessoas equilibradas, reconhecidas na história como pessoas sérias. Então esse é o meu critério, né, para escolher livros. Bons teólogos e um valor acessível, que eu sei que muitas vezes não sobra aquele valor, ou não tem, né, aquele dinheiro para a gente comprar tantos livros aí, que alguns são, não é que são caros, né, irmão? É que a gente às vezes é duro, né? Mas vamos lá. Coisa boa, o Gerson já chegou aqui com a gente também, ó, com a barba renovada, reavivada, barba de Arão, cheio da unção, cheio do óleo. Então, coisa boa. Bem-vindo de novo, viu, Arão? Estava aí debaixo do manto por um tempo, a irmã Joselma agora também já parou ali de fazer aquela picanha. Vamos lá para a gente falar sobre o fundamento da fé. Gerson, bem-vindo e participa, viu, meu irmão? Daquele jeito lá, chega aí interagindo e fazendo aquelas perguntas. O Lúcio está debaixo do manto lá, mas também já sabe, né? Querendo aí só dar um salve
um salve agraciado, e aí a gente aqui dá oportunidade para vocês estarem contribuindo, interagindo, questionando, enfim. Mas vamos lá, queridos. Qual é o fundamento hoje que nós vamos falar? É a fé. Parece ser uma coisa tão óbvia. Pô, André, vai falar da fé. Sim, é um fundamento. Mas vamos ver que fé, né? O que nós vamos entender como fé. A própria fé é um fundamento, na verdade, né? Talvez a palavra mais importante e tão essencial que chamamos o próprio cristianismo de fé cristã. Olha que coisa interessante. Então a gente chama o cristianismo de fé cristã, né? Então que tipo de fé, o que nós vamos falar a respeito de fé? Todavia trata-se de uma palavra mal compreendida. Muita gente pensa que abraçar a fé é abrir mão do raciocínio e da inteligência. Então olha só, né? Então a gente tem aquela tensão, fé versus razão, que não é uma tensão bíblica. Isso é a gente que criou, a gente que inventou, a gente que colocou aí como se fosse antagonistas, né? Como se fosse adversários, opostos, e não é. Então a fé não é abrir mão do raciocínio, do pensamento, da reflexão. Pelo contrário, a gente vai ver que a fé, ela acompanha, a fé está intimamente ligada, né, para falar intrinsecamente ligada ao pensamento, ao entendimento. A fé bíblica é Deus se comunicando com o homem, um Deus inteligente que se comunica com seres inteligentes que ele mesmo cria dessa forma. Tanto é que ele usa uma linguagem entendível, né, inteligível, que é escrita. Então é uma coisa assim óbvia, né? Mas infelizmente, pelo fato, principalmente no nosso país, tá? Eu quero, né, aqui já trazer uma abordagem mais na nossa realidade cultural, por nós termos três raízes religiosas, né? Três matrizes religiosas, e todas elas são de uma maneira mística. Então nós temos a crença dos índios, dos ameríndios, né? Isso faz parte da construção. E aí daqui a pouco você vai entender, né? Porque você pode estar perguntando, mas calma aí, o que tem a ver essas religiões com a nossa fé, com o cristianismo? O que tem a ver? Calma que a gente vai entender aqui. Então nós temos nas raízes da nossa cultura a crença dos ameríndios. Nós temos os índios, né? Que é uma crença animista, que lida muito com as entidades, com os elementos da natureza, etc. e tal. E aí nós temos a crença afro, né? As religiões afro, onde também elas trabalham muito com entidades, com questões mágicas, né? No sentido de feitiçaria, no sentido de entidades mesmo, tal, né? Eu estou falando numa questão mais abrangente e geral, tá? Porque aí há uma teia, né, que vai se formando que enfim, não é uma coisa só estou trazendo aqui, são raízes, né, principais. E aí você tem o chamado cristianismo, ou o catolicismo, né? Catolicismo que não é o catolicismo, estou falando do Brasil, né? Não é o catolicismo europeu, tá? Que é uma coisa mais histórica e intelectualmente, né, mais elaborada, tá? Aqui no Brasil nós temos um catolicismo que é sincrético, ou seja, ele tem elementos de outras religiões, né, que estão nele, tá? Então a gente percebe isso mais forte no Brasil. A expressão do catolicismo no Brasil é diferente da expressão do catolicismo na Europa, por exemplo. Então, por essas três raízes aqui, a gente tem aqui o mítico, trabalha com mito, você tem o mítico, né, o mágico, tá? E o místico. Então você tem o misticismo, né, as superstições, você tem o mito, né, e você tem o mágico. Então essas três bases aqui, elas de alguma maneira afetam, tá, o movimento evangélico protestante que nós temos. Por quê? Porque quando nós, né, aceitamos a Cristo, eu estou falando aqui de boa parte, né, de líderes inclusive e cristãos no geral, vem de alguma maneira dessas raízes, né? Ainda quem nasceu em um lar cristão, mas de alguma maneira ele é afetado pela própria igreja
que ela expressa muitas vezes uma elaboração até teológica, mas tiradas dessas ideias. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre fé no nosso contexto, a gente ouve, melhor dizendo, a fé que ela é uma fé muitas vezes tirada da compreensão da filosofia que se misturou com a teologia ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre a cosmovisão cristã, a gente percebe que há um entendimento de mundo, isso é cosmovisão, né? Visão de mundo. Então, a cosmovisão cristã, que nós já falamos aqui em outra matéria, ela muitas vezes é contaminada estou dizendo assim, porque a gente está lidando com a questão bíblica, né? Então, as questões externas vão contaminando. É contaminada muitas vezes com a ideia de cosmovisão da filosofia grega, né? Onde dividia a alma do espírito, onde muitas vezes as coisas materiais elas eram inferiores às espirituais. E aí, quando a gente vai para o ensino bíblico, a gente percebe que essas coisas elas não são separadas, elas estão conectadas, elas são integralizadas, elas fazem parte de um todo, né? Então, quando a gente lida com a fé bíblica, a gente vai perceber que o que muitas vezes é ensinado é algo que deixa a desejar porque é distorcido, né? Então, eu coloquei aqui o seguinte, ó, 1 Pedro, capítulo de número 3, versículos de número 15, né? Já li em outras ocasiões, mas agora a gente está revendo em outra perspectiva os textos aqui, tá? E é isso também, né? A gente muitas vezes pega os mesmos textos, né, para estar apoiando, né, aí aquilo que a gente está abordando na ocasião. Então, primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, versículo de número 15, Pedro ele traz a seguinte expressão, deixa eu ler aqui: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, olha o que Pedro fala, que a gente vai até ver essa questão de temor de Deus, né? Principalmente essa expressão do Antigo Testamento, que aparece com muito mais frequência e muito mais intensidade, né? A gente já viu que aparece no Novo também, não é só aqui, a gente vê outras tantas passagens, mas essa expressão temor do Senhor, a origem dela. Mas o que Pedro diz aqui é que nós cristãos, discípulos de Cristo, precisamos estar preparados para responder, dar resposta a qualquer que pedir a razão da esperança que há em nós. Então, há algo lógico que pode ser explicado. Há uma razão bíblica, né? Como eu disse, ó, essa tensão de fé e razão como sendo opostas já é desmontado por esse texto. Porque a fé, ela pode ser razoável, né? Arrazoada, ela pode ser elaborada de uma maneira compreensível, entendível. Não é essa fé mística, não é essa fé mágica, não é essa fé do mito, né? Não é essa fé subjetiva, que daqui a pouco eu vou usar esse termo aqui, porque nós temos essa matriz, como eu disse, nas igrejas evangélicas, principalmente na ala pentecostal, né, que é a grande maioria das igrejas, embora seja bem mais nova do que as históricas estão aqui há 400 e pouco, 500 anos aí, né, arredondando. As pentecostais não, de 100 anos, 100 aninho para cá, tá? Mas elas são a maioria, as igrejas pentecostais são a maioria, apesar que nós vivemos hoje um fenômeno muito grande de descaracterização de muitas igrejas chamadas históricas e reformadas, né? Não gosto nem de usar esse termo reformado porque parece que só as igrejas históricas são reformadas. Não, todas as igrejas vêm da reforma, né? Mas é algo que as igrejas se apropriaram aí, né? As presbiterianas, batistas, metodistas, anglicanas, enfim, é o que eu lembro agora dessas 4, essas 5 aí, né? Enfim, mas a questão então essa descaracterização. Então hoje você vê muita igreja que tinha uma identidade biblicamente muito forte, né, muito definida, e foi se introjetando muitas ideias até das igrejas pentecostais. Eu digo as pentecostais que se despentecostalizaram,
Eu não vou falar essa palavra de novo, não vou. Saiu aqui por um... Ou seja, porque a gente precisa entender, existem as igrejas pentecostais clássicas e existem as igrejas pentecostais clássicas lá na sua fundação e algumas décadas, né? E de algumas poucas décadas para cá, elas também foram se descaracterizando. Então a gente está vivendo uma perda de identidade, não é só na igreja não, isso é na sociedade, na humanidade, é no geral, né? Infelizmente a igreja, o movimento também protestante, ele vai de alguma maneira absorvendo, né, toda essa desestruturação de identidade. Tem um texto muito interessante do Luiz Saião, vocês colocar no Google aí vocês acham, né? Ele pega uma frase, um conceito do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, né? Talvez o mais importante, aí do mais recente, né? Sociólogo Zygmunt Bauman, que ele falava sobre relações líquidas, isso aí em 1960, mas então só para a gente entender como o cara já conseguia fazer uma análise da sociedade, né? Que hoje a gente vê isso de uma forma nítida. Naquele tempo não era nítido. É só o sociólogo com uma visão quase que de um profeta que consegue fazer essa análise, né? Então os sociólogos, eles são impressionantes, porque o bom sociólogo, ele vai fazer um mapeamento da sociedade atual e o que ela também vai se tornar, né, um pouquinho mais para frente. É por isso que eu amo sociologia. Sociologia para mim é uma ferramenta da teologia. Eu acredito que seria de muito proveito se os líderes, os pastores, eles tivessem as ferramentas da sociologia, né? E a gente sabe separar o espinho do peixe sem problema nenhum. Tanto é que a minha formação principal é sociólogo, né? Ciências sociais, enfim. Mas a questão então o Zygmunt Bauman falava dos relacionamentos líquidos, né? Sociedade líquida. E o Luiz Saião, ele vai ter um texto que o título é mais ou menos assim: a sociedade é líquida e a igreja se derretendo, né? Então a igreja vai se desfazendo, se derretendo, justamente, né, ele abordando e avaliando essa descaracterização da igreja e tudo mais, enfim. Mas a questão é essa. Então a gente percebe aqui que há uma razão da esperança, né? Há algo a ser elaborado com argumentos. A pregação é o principal meio de Deus salvar pessoas. A pregação é a principal ferramenta que a igreja tem para anunciar o Cristo. Então a fé ela é anunciada, a fé ela é exposta, a exposição de ideias, né? Paulo, em Romanos capítulo 10, lá pelos versos 17, se não me falha a memória, disse: olha, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação de Cristo, ou a palavra de Cristo, né? Então, assim, é a pregação, é a palavra, é a exposição, é o argumento exposto, né? Quando a gente vai para Romanos, falei de Romanos 10, mas Romanos 12, verso 1 e verso 2, ainda nessa questão de que a fé bíblica não é nós abrirmos mão, tá, do pensamento, da compreensão mesmo, né, do entendimento. Paulo, em Romanos, aqui no capítulo 12, também já li com vocês esse texto em várias outras ocasiões, mas acredito que até abordando outros pontos. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha o que ele usa aqui, ó. Então Pedro usa razão, aqui também a razão. O verso 2 ele continua: e não vos conformeis, né? Não se amodele com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha, nos dois versículos, como ele usa, né? Culto racional e entendimento transformado. Isso remete ao pensamento, à razão, tá certo? Remete à reflexão. Então nós não podemos ter, como o próprio Luiz Saião, ele fala, eu gosto demais, para mim é um dos escritores, teólogos, né, mais equilibrados, sérios que nós temos na história do nosso país, atualmente falando, tá? Então um dos principais teólogos do Brasil, fato, né? Russell Shedd nós tivemos aí, talvez como o maior, até poucos anos atrás, faleceu, né? O Luiz Saião, ele, para mim, é a maior referência de teologia que nós temos no nosso país. Então a questão ele vai falar sobre, a gente não pode ter a espiritualidade de chupar o dente, né?
que é onde a gente fica no culto, né? Chupando o dente, assim, aquela coisa, né, do sensorial. É como se o culto ele tivesse apenas, né, essa questão mais emotiva, mais sensorial, mais emocional, esse cunho apelativo muito grande que nós temos nas músicas e nas pregações, onde levam as pessoas assim a se derreterem, né, nas lágrimas, a estarem sentindo e buscando sentir. Não que isso seja errado, fica aqui a ênfase, não que isso seja errado. Agora, quando isso é a ênfase, quando isso é a base do culto, quando isso é o termômetro, né, de um culto a Deus, aí é muito complicado, porque nós estamos lidando com emoções que é um carrossel, que é uma roda gigante, né, que é uma montanha russa, que é algo volúvel, que é algo da intensidade que vem também vai, que é algo que não transforma ninguém. As emoções, elas não têm a capacidade para transformar ninguém. Isso é a mais pura verdade. O que transforma alguém Paulo diz, é a transformação do entendimento. É a compreensão que é atingida pela palavra de Deus, né? Então a fé, ela entra de fato lá no mais íntimo do entendimento humano e o transforma, e o muda, né, como categorias de pensamentos diferentes, pontos de partidas que são diferentes. É por isso que o mesmo Paulo, só que lá em Coríntios, em 1 aos Coríntios 2:16, aliás, ele vem elaborando desde o verso 1 até o 16, do 1 ao 16 seria interessante vocês lerem depois da aula aqui, ó, acabou a aula, lê rapidinho, só vou ganhar um tempo para não ler tudo, tá? Mas Paulo, ele vai elaborar a questão da pregação, a questão do discernimento, e aí no verso 16, ele vai falar de fato, né, em todo o capítulo 2, ao longo do capítulo 2, que as coisas se discernem espiritualmente. Então a gente não está falando de um racionalismo humanista, né, de um homem, a capacidade humana de compreender aquilo que é oriundo de Deus. Não, claro que não. Então, quando a gente lida com a razão bíblica, não é a partir de uma fonte humana, uma capacidade de investigação humana, científica, filosófica, intelectual, humanamente falando, mas é de um transformar, um receber uma nova mente, que Paulo diz no verso 16, nós recebemos a mente de Cristo, o entendimento de Jesus, né? Uma nova mente, uma forma diferente de pensar. Então nós temos fontes de pensamento, nós temos uma base que é a Bíblia Sagrada, amados, que é um compêndio de doutrinas, ensinamentos, orientações para a vida, aquilo que pode ser aplicado, não fica no campo da teoria não, mas pretende a partir de um conhecimento, porque eu preciso entender o porquê que eu faço isso. O porquê que eu vivo? Deus não quer nos adestrar. Deus quer nos ensinar, nos instruir, nos dar sabedoria. É isso que a Bíblia ensina, tanto Antigo quanto Novo Testamento. É instrução, é ensinar, né? É o discípulo. Nós somos chamados de discípulos. Jesus é o mestre. Então há um ensino e há um aprendizado. E o ensino e o aprendizado, há uma aplicação a partir disso, ensino-aprendizado. Então a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos ter essa fé bíblica, onde ela tem bases sólidas, né? Nós não somos um povo alienado. Pelo contrário, tem um texto lá no Antigo Testamento que eu não vou lembrar agora, tá? Mas deve estar lá em Deuteronômio, qualquer coisa, se vocês me lembrarem, eu busco lá com mais calma e dou a referência para vocês. Mas o texto é mais ou menos assim, onde Moisés ele diz, olha, para que as nações em volta vejam o teu povo, né, falando com Deus, e digam assim, não há nenhum povo semelhante a este, de tamanha inteligência, de tamanha compreensão, de tamanha sabedoria. Então olha que coisa interessante, queridos, que as pessoas olhem para nós e vejam de fato pessoas que têm a sabedoria da vida, que tenha, né, como o Pedro diz, preparado, tem um preparo para responder à razão da esperança. Por que cremos? Por que nós escolhemos servir a Deus?
Porque nós entendemos que servir a Deus não é nenhuma opção, é a única opção. E o porquê disso? Isso faz sentido? Quais as respostas que Deus tem para dar para essa sociedade nas questões que são apresentadas hoje? Então nós temos a resposta, não é? Ou melhor, a Bíblia tem a resposta e nós deveríamos tê-la também. Mas enfim, fé e obediência a Deus, por meio da sua revelação escrita e baseada, né, no seu caráter, embora alguns pensem que seja subjetiva, eu digo a fé, né, essa fé subjetiva, ela deve ser sempre acompanhada de ação concreta, e isso é chamado de fidelidade. Então a fé bíblica, ela não é essa fé subjetiva, é isso que eu falei. Muitas vezes é elaborado nas nossas igrejas sobre, a gente ouve muito, sobrenatural, extraordinário, milagre, essa ênfase, né? E isso faz parte? Faz também. Só não é a ênfase, só não é a alma do negócio. A fé bíblica, eu vou dar um exemplo para vocês. E o Novo Testamento não é diferente não, tá? É como eu disse, às vezes a gente pega as lentes da teologia a partir da filosofia e quer interpretar o Novo Testamento com essa lente, com essa ótica, com esse olhar. Está errado. O Antigo Testamento, vou pegar um exemplo desse povo que Deus formou na história, que são judeus, eles não tinham nada subjetivo. O judeu não compreende, por exemplo, se eu falar assim, ó, Deus está aqui. Para nós é tranquilo isso ouvir, não é? Deus está aqui, isso para nós é subjetivo. Mas tem dificuldade de a gente compreender isso, ó, Deus está aqui no nosso meio. Deus está aqui, ó, na nossa reunião, não tem dificuldade. Mas para o judeu, falar assim para o judeu, Deus está aqui. Cadê? O que precisava? De um símbolo, de um templo, de uma arca, de um objeto, de um sinal visível, ou seja, de algo concreto. Então a fé judaica ou veterotestamentária é uma fé concreta. Você tem fé. E o Novo Testamento não é diferente, porque quem vai elaborar isso é o Tiago. Ele diz assim, ó, tem fé? Então mostra a tua fé. A fé ela precisa ser concretizada, a fé precisa ser mostrada. A fé não é um assentimento mental, não é um sentimento do coração. A fé, ela pode ser, como eu li aqui, pode ser, não, deve ser, tida como fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade é viver, é fazer, é produzir um fruto, segundo aquilo que se crê, aquilo que se acredita, onde eu estou ligado. Estou ligado na videira, então eu vou produzir o quê? O fruto da vide. Eu preciso produzir isso, precisa ser evidenciado. Não, eu amo Deus. Tá, então mostra. Como a Bíblia diz que a gente tem que mostrar? Amando o próximo. Porque Deus é subjetivo nesse sentido desse ambiente nosso aqui. Mas isso precisa ser concretizado na relação de concreto para concreto, né? Ou seja, aquilo que eu sou e o outro que também é. A gente precisa entender, amados, que a fé que não produz nada para o ser humano não é fé bíblica. O relacionamento com Deus ele só é viabilizado no relacionamento através do outro. Nós não temos a prerrogativa de nos relacionarmos com Deus sem servir o próximo. Não há essa ideia bíblica, amados. Isso é uma ideia muito egoísta, muito ocidental, muito contemporânea. Essa fé é muito filosófica, né? Das ideias, no sentido dessa questão que a matéria não vale muita coisa. O negócio é o espiritual. Só que a espiritualidade bíblica, ela está intimamente ligada ao fazer, à obra. Aí a gente combate muito a obra porque ela nos remete àquelas religiões que a gente veio, que a gente combate, né? Que é o catolicismo, que é o espiritismo, que são essas religiões que dão ênfase demasiado. Então a gente é desequilibrado. Você tem um desequilíbrio do outro lado e você tem um desequilíbrio desse lado aqui também. Então a gente é totalmente desequilibrado.
é uma gangorra doida, né? Que a gente vai para lá ou para cá. A gente não acha um centro, essa fé equilibrada, essa fé bíblica, onde une a questão da subjetividade com a objetividade. Então a gente precisa entender que uma igreja que se diga cristã, alguém que se diga discípulo de Cristo, por exemplo, Cristo, o que ele fez para mostrar que nos amava? Ele pregou, ele ensinou também, mas qual foi a evidência disso? Dando a sua vida como sacrifício, seu corpo, lá na cruz do Calvário, amados. Ele se ofereceu. Sua vida, seu corpo. E o texto lá, por exemplo, de Hebreus capítulo 10, vai falar que uma vez só ele ofereceu o seu corpo como um sacrifício vivo para remover os pecados, para tirar os pecados. Então é a vida entregue. É aquilo que a gente faz. Porque o que nós fazemos demonstra o que nós somos. É o que Tiago vai falar. Tem fé? Então mostra pelas suas obras a fé que você tem. Porque se você tem uma fé que não produz nada, então não é fé, é crença. E crença é semelhante a de demônios, que não produz nada a partir de uma natureza, né? É só uma compreensão de que existe um Deus. Teme a Deus. Teme a Deus no sentido de estremecer, né? Que ele diz, os demônios também creem e estremecem. Mas não temer a Deus, que a gente vai ver daqui a pouco, que é outra coisa. O temer a Deus bíblico é outra coisa, não é ter medo, tem nada a ver. Né? Então, temer a Deus tem um sinônimo de fato de fé, né? E esse temer a Deus me faz andar com fidelidade, tá certo? Que é um aspecto do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, né? Mansidão, temperança e domínio próprio. Os 9 aspectos, dentre eles está a fidelidade. A fidelidade também é traduzida por fé lá. Se você abrir lá, Gálatas 5:22, é possível que esteja fé. Mas a questão é, e até os gregos entendem, é por isso que a palavra ela pode ser traduzida por fé e fidelidade, está correto. No português, se traduzir fé ou fidelidade, a palavra pistes, que é o que está lá no original, está certo. Por quê? Porque a palavra pistes, para os gregos, o pistes era entendido o seguinte, que a fé e a fidelidade, elas estavam ligadas, não podia ser separado, porque quem tem fé é fidedigno, e quem é fidedigno é porque tem fé, né? Porque se eu ajo de alguma forma, porque eu creio daquela forma e eu preciso agir, eu ajo daquela forma porque eu creio porque eu ajo daquela forma. Então é uma coisa que não pode ser desassociada jamais. O que eu quero dizer é o seguinte, que a fé como um fundamento da teologia, da nossa fé cristã, nossa fé bíblica, nossa vida de discípulo de Cristo, é viver, amados, aquilo que nós acreditamos. A nossa fé tem que nos fazer viver essa fé. E isso tem que se dar nas relações concretas. O subir monte, o ficar orando 200 horas no quarto, vigília e culto, isso faz parte, mas isso não pode ser um único exercício de fé. Isso é um aspecto de um exercício de fé. Se não tiver o outro, a gente vai virar monge. Os monges tiveram essa ideia lá nos vários séculos passados. Vamos sair desse ambiente aqui, porque é um ambiente difícil, um ambiente de pecado, essa sociedade não tem Deus. Vamos para a clausura. Vamos ficar lá nos montes distantes lá, né? Então foram fazendo assim casas e mosteiros sem ter contato nenhum. Ficaram só lá, orando o dia todo, meditando o dia todo, lendo o dia todo e até fazendo alguma coisa entre eles lá, servindo e tudo mais, mas isso não impactava nada na vida dos perdidos. Então, que fé é essa que nós temos? Eu não sei se eu falei para vocês em alguma aula isso já, mas assim como Tomé pediu para ver as marcas de Jesus para que cresce nele, Tomé disse, pôr o dedo lá no furo do lado dele. Eu quero ver as mãos dele para eu acreditar que ele ressuscitou. Me mostra os sinais. Eu acredito que este mundo está perguntando a mesma coisa para nós, discípulos de Cristo. Mostra-nos os sinais de Jesus na vida de vocês, para que a gente creia nele. Quais são os sinais, amados? Como que a gente pode sinalizar? Por milagre? Será? Porque nós oramos? Porque nós somos um povo separado das coisas do mundo?
ou porque nós de fato expressamos a natureza de Deus, porque nós amamos, porque nós servimos, porque nós nos desprendemos de tudo aquilo que prende o coração dessas pessoas sem Deus, do material, da fama e etc e tal. Será que não são essas marcas da fé que nós precisamos, esses sinais? Eu acredito que sim. Então a fé bíblica é isso. No Antigo Testamento, como eu disse, é chamada de temer a Deus, né? Isso é reverência e obediência moral. Peguei 3 textos aqui, não sei se eu vou ler os 3, mas eu vou passar para vocês. Deuteronômio capítulo 10, pelo menos Deuteronômio 10 e 12 eu leio, tá? Deuteronômio 10 e 12, Miqueias 6 e 8, Salmo 111 e 10. Bora lá para anotar aí. Então, Deuteronômio 10 e 2, Miqueias 6 e 8 e Salmo 111 e verso 10, tá? Então, Deuteronômio 10 e 12 diz assim: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Então veja só, aparece aqui o temor de Deus, que temas a Deus, que tenha fé em Deus. É a mesma coisa. O Miqueias 6:8 é bem parecidinho com esse texto aqui, né? O que o Senhor quer, o que o Senhor quer e o que Ele pede de ti, que andes humildemente com teu Deus, que pratique a justiça e ames a beneficência e tudo mais e tal e tal e tal. Então o Salmo 111 bem parecidinho também, vai falar de temor de Deus, de obediência. Quando fala assim, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, esse guardar não é pegar aqui e pôr na gaveta, não. Esse termo guardar é praticar, é semelhante, é equivalente, melhor dizendo, né? Então, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração, escondi, ela ficou tão lá escondidinha que ninguém nem vê, nem sabe, né? Eu tenho tanta fé que eu não consigo nem estar mostrando a minha fé para os outros, eles não enxergam essa fé que transformou a minha vida objetivamente, é uma fé sempre subjetiva, sempre alienante, sabe, que nos coloca assim em Nárnia, uma fé que leva para Nárnia, entra no guarda-roupa, aí tem um encontro com Aslan, né? O leão da tribo de Judá, e fica no mundo paralelo, no multiverso, fica totalmente, né, irmão, alienadão, não sabe de nada, não. A gente tem um teólogo muito interessante que é Karl Barth, ele vai dizer o seguinte. Então o Karl Barth, ele tem uma frase, um pensamento, né, um teólogo muito importante na história, na nossa história da teologia, que ele diz o seguinte: o cristão deve ter na mão a Bíblia, em uma mão a Bíblia e a outra mão o jornal. O que ele quis dizer com isso? Que nós precisamos de fato termos, né, a palavra de Deus como sendo o instrumento nas nossas mãos, mas que a gente também tenha a conexão, um engajamento, né, neste mundo. E para que isso aconteça, a gente precisa estar, na verdade, concatenado. Amados, a gente não pode ser pessoas alienadas que vivem dentro de bolhas, sabe? Né, como eu brinquei, em Nárnia, né, em outro mundo, ou em bolhas sociais. A gente precisa furar essas bolhas. A igreja, ela é chamada para ir. O cristão é chamado para vir a Cristo. E depois que vem a Cristo, ele é enviado. Então a gente não fica no bem bom só aqui, né, deitado ou sentado, né, eternamente em bancos esplêndidos, como a gente fala. Então a gente precisa, de fato, nós tivemos um grande homem de Deus chamado William Wilberforce, na Inglaterra. Esse teólogo também, esse pastor, ele entendeu, né, como poucos, essa questão do engajamento social. Então a fé ela precisa ser engajada, a fé ela precisa fazer sentido no chão de fábrica da vida, na realidade das coisas. Então uma fé que ela fica escondida debaixo de um alqueire, de uma vasilha, uma fé que ela não salga, uma fé que fica dentro, um sal que fica dentro do saleiro, né? É essa fé inutilizada, inoperante, não bíblica. Então a gente precisa de fato ser jogado, né, na carne, ser lançado aí no mundo, amados.
Deus nos chamou para que a gente pudesse afetar positivamente, transformar as realidades em nosso entorno. Eu não estou falando apenas só como igreja local, como a gente já parece que já tratou isso em outra matéria, em outra ocasião. Eu estou falando de cada discípulo de Cristo. Cada um que exerce a sua fé precisa afetar no contexto onde ele foi plantado por Deus. Porque nós fomos plantados por Deus onde nós vivemos, onde nós somos essas árvores que andam, né? O nosso solo ele é celestial, então ele é móvel, ele não é fixo, nós não temos lugar mais. Nós temos uma existência, é diferente. Então geografia para nós já não tem valor nenhum. Geografia para nós, a gente não se prende, nossa âncora não está em nenhum lugar. Tanto é que para nós não tem lugar santo. Aliás, não tem lugar profano, todo lugar é santo porque estamos em uma realidade que já está santificada pelo sangue de Jesus Cristo. Então a minha fé, ela inclusive é provada não nos contextos favoráveis, é num contexto desfavorável. A minha fé precisa fazer sentido ali, naquela empresa onde pessoas não têm os valores cristãos e eu estou ali como um cristão para ser luz para aquelas pessoas. Onde eu trabalho, estudo, convivo entre a família, os vizinhos, são coisas bem práticas, são coisas do cotidiano, amados. Eu estou até com um livrinho aqui, ó, que eu estou lendo já faz um tempo, leio e paro, mas é a teologia nossa de cada dia. Ó, aqui, ó. Isso aqui é interessantíssimo, essa ideia, né? A liturgia do cotidiano, aliás, é a liturgia do ordinário, né? Essa expressão, nem sei se é nesse livro, mas esse livro também aborda essa questão. Nossa teologia de cada dia, nosso culto nas relações, nosso culto na vida. Então essa fé, como eu disse, que para o judeu tem que se concretizar. Pedir perdão, leva um animal, imola o animal, não é dobrar o joelhinho, não é falar com Deus, não. Estou falando para o judeu, né? O que mais? Vai se humilhar, estou arrependido. Põe um pano de saco cinza, me joga no chão, rasga e aquele lamento todo, aquele escândalo. Tá feliz, tá alegre com Deus, é festa 7 dias sem parar, irmão, 10 dias sem parar. Então a expressão, ela não é do judeu, né? Essa fé que foi construída, como eu disse na história, e isso passa para o Novo Testamento, ou seja, não é aquela vida de pessoas que estão ali cultuando a Deus, culto a Deus, culto a Deus, como se Deus quisesse que ficasse um monte de gente do joelho dobrado só mandando glória, mandando glória, mandando glória. Não é essa ideia. Deus não é uma divindade, uma entidade pagã que é culto das pessoas como esses que são, né, que tem todas essas liturgias. Como eu disse, isso faz parte, tem o seu lugar, tem, amados. Mas dentro dessa fé viva, eficaz, que transforma realidades, aí sim. Senão a gente vai continuar fazendo isso que nós estamos fazendo. Enchendo igrejas de pessoas vazias de Deus, que não conseguem sair daquela realidade para afetar as suas realidades onde vivem. E a gente começa a cantar, Senhor, não há melhor lugar, não há lugar melhor, é aqui. Não, eu até esqueci da música lá, né? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Tem essa música aí, não tem? Aí fala, André, mas está lá no Salmo, mais vale um dia nos atos do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Então, a compreensão religiosa é essa. A compreensão da fé bíblica, na revelação expandida do Novo Testamento, é que não há lugar mais. Lembra do capítulo 4 de João? A mulher disse, onde é o lugar? É aqui no Monte Gerizim, Jerusalém, onde é, Senhor? E Jesus disse, nenhum lugar mais, mulher. Acabou essa conversa, não tem lugar mais. Deus é Espírito, procura aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Não há mais lugar santo, né? Ah, Senhor, para onde iremos nós? Não está escrito para onde iremos nós. Capítulo 6, verso 68 de João, é para quem iremos nós. O locus de Deus, onde Deus recebe a adoração, é em Cristo Jesus. E Jesus, ele andou fazendo o bem. Jesus, ele ensinava que a gente chama de ensino peripatético. Sabe como é essa metodologia? Ele ia andando e os discípulos atrás. Essa era a cena, amados. Ia andando e os discípulos atrás. Jesus parava, o povo parava. Opa, Jesus parou. Aí, ó, tá vendo aqui, ó, os passarinhos? Então, nenhum deles, nem Salomão, veja bem,
foi tão cuidado como esses passarinhos aqui. Aí Jesus andando, e o povo andando atrás. Jesus parava, o povo parava. Tá vendo aqui os lírios do campo? Então Jesus ia andando. Ele ia de cidade em cidade. Ele ia ensinando na vida. Não é, amados? Não é colocar o pessoal numa salazinha lá, não. Tem o seu valor? Tem o seu valor. Não é o que nós estamos fazendo aqui? Tem o seu valor. Mas se isso ficar aqui, é inútil. Se isso ficar aqui, se a nossa fé se resumir a nós, isso não tem sentido, amados. Então, a fé bíblica é essa fé que é engajada, é concretizada, tem que se desembocar na vida das pessoas em nosso redor. Eu preciso levar a vida de Deus às pessoas que estão em minha volta. Eu preciso me relacionar. A fé, ela é relacional. A fé não é contemplativa. A fé é de contato. A fé não é essa questão de ver anjo, de sentir o poder de Deus. Isso pode fazer parte, não está errado. O ponto que eu estou tentando aqui frisar é justamente essa ênfase demasiada no místico, no mítico, no mágico, nos sensoriais, no sentir. Essa ênfase, isso está errado, porque a base está sendo colocado naquilo que não é base. A base é a fé, e a fé bíblica é a fé onde se relaciona, é onde a gente tem de fato o contato com os outros. Fé é crer no caráter de Deus, apesar das evidências. Então olha que coisa interessante. E depositar a confiança no que ele disse, né? No que ele disse quem ele é, né? É um ser pessoal e distinto do universo que já estivesse ali antes do universo ser criado. Ou seja, nós nos relacionamos com uma pessoa. Não é com a força mística, não é com a energia divina, não é com o poder que emana, né, de todo o universo. Nós não nos relacionamos com Deus Todo-Poderoso, embora Ele seja. Nós nos relacionamos com um Deus pessoal, que inclusive se fez carne, que inclusive veio até nós e foi apalpado. O João, me parece que é na sua terceira carta, deixa eu até conferir aqui, versículo 1. Ou é 2 João ou é 3 João. Mas logo no versículo 1, tá? Deixa eu ver aqui. 3 João é segunda, acho que é a segunda, né? E agora me compliquei. Deve ser 2 João. Ele vai dizer o seguinte, eu tenho o versículo na mente aqui, só não estou achando o trem. Ele vai dizer o seguinte, que eles apalparam o verbo da vida. Se vocês acharem aí, tá? Apalparam, eles tocaram. É o 3 João verso 2. 3 João, aqui não tem capítulo, né? Só versículos. Mas é a terceira carta de João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, que tu andas na verdade, e tal, e tal, e tal. Então, eu não estou doidão, não tem nada a ver com isso aqui não. Oh, meu Deus do céu. Vou achar em outra ocasião aqui. Mas é uma das cartas de João, é a primeira, a segunda, a terceira. Me ajuda aí, meu povo, vocês estão... Ele diz o seguinte, nós apalpamos, é primeira, amados, é primeira João. Eu fui nos dois, não era. Então vamos para o 1 João aqui, capítulo de número 1, tá? Verso 1, é 1 em 1 mesmo de 1 João, tô doidão, essas horas aqui não. 1 João, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João está se referindo que eles apalparam, tangenciaram, eles tocaram a palavra da vida. Então esse Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se relacionou conosco. O João, inclusive, na primeira carta aqui, inclusive também, né? Deixa eu ver, porque hoje aqui eu estou todo atrapalhado de referência. Mas é isso mesmo. Em 1 João capítulo 5, ele vai falar, ele veio em carne, ele veio em água, ele veio em sangue. João está combatendo os gnósticos, que trabalhavam essa ideia filosófica. A carne, matéria, não, isso não é espiritual não. O negócio é aquele negócio assim, ó, é etéreo, é anjo, é auréola, é visão, é fogo, é glória. Eu sou pentecostal, amados, só que eu sou um pentecostal bíblico. Eu não sou um pentecostal alienado.
E eu acho que todo discípulo de Cristo deve ser um pentecostal, porque também eu não entendo um cristão não pentecostal, isso não faz sentido para mim, do que eu entendo de pentecostalismo. Então, um discípulo de Cristo precisa ser pentecostal, mas precisa ser equilibrado. Não aquela ala pirada, como diz o Paulo Romero, né? A gente tem um pastor lá em São Paulo, lá, o Paulo Romero, um dos maiores apologistas do Brasil. Tá? Tem até um outro livrinho dele aqui que eu estou lendo também, cheio dos livros aqui, meu Deus do céu, até parece que eu leio pra caramba. Mas tem aqui, tem aqui, ó, Paulo Romero, tá vendo? Nada intencional, que estava espalhado por aqui mesmo, ó. Decepcionados com a graça, mas ele tem outros livros, tá por ali, não vou pegar não para ganhar tempo. Super crentes, decepcionados com a graça, outro lá que eu esqueci. Então Paulo Romero, ele diz que tem uma ala pirada, uma ala endoidecida, sabe? Um grupo de irmãos que endoidaram, colaram as placas. Não, amados, nós somos de fato esses cristãos que entendem a fé. Sabemos a origem da nossa fé, entendemos quem é Deus e por saber e entender tudo isso, nós precisamos então afetar essa realidade. A gente não pode continuar, como eu disse, fazendo isso, construindo igrejas, enchendo gente alienada dentro dessas igrejas. E esses 50 e tantos milhões de evangélicos, supostos discípulos de Cristo, cheios de fé, que buscam o sobrenatural, o extraordinário, o milagre todos os dias, que não possa fazer diferença real na vida dos seus familiares, na vida das pessoas que trabalham com eles. Não podem ser cristãos patrões que não tratem os seus empregados como Paulo ensina. Não podem ser empregados cristãos que defraudem os seus patrões como Paulo, ele adverte. Nós não podemos ser pais cristãos que não têm a sensibilidade de levar os filhos e tratar os filhos como devem ser tratados, e pais, e cônjuges, enfim, irmãos, as relações, o evangelho, a fé bíblica, ela propõe uma transformação em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. A fé não é de gueto, Deus não é tribal, a fé não é exercida dentro de templos. Esses ambientes, eles também devem ser afetados, mas esses ambientes, eles não são evidência de espiritualidade e de exercício de fé, e sim na adversidade, no contraditório, no embate com as trevas. Aí sim, amados, né? A gente precisa exercer a fé bíblica, que é essa fé que sustenta uma convicção, essa fé que não negocia valores e que de fato é concretizado às pessoas. Como eu disse, elas estão precisando ver em nós cristãos uma fé que faça sentido para a vida, uma fé que mostre que em nós há uma natureza tão poderosa, há uma natureza infinitamente mais poderosa, que faz com que pecadores como nós somos vivam de uma maneira que esse mundo não conhece. Esse mundo não conhece amor, esse mundo não conhece paz. Esse mundo não conhece sacrifício, esse mundo não conhece serviço, né? Se doar, eu estou dizendo. Esse mundo não conhece, amados, é tudo o contrário. E a nossa fé precisa ser uma fé que seja evidenciada essas questões aqui. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade.